Amados, nós cantamos aqui no louvor, queremos ouvir um som. Como é que é o trechinho do louvor que nós cantamos por último aí? Queremos ouvir o som da tua voz e... Ah lá, queremos ouvir... Ah, tá a cola lá, não vi. Queremos ouvir o som do céu e tua glória contemplar. Será que nós temos real noção do que estamos pedindo ao Senhor? E se vir um estrondo aqui, nós vamos correr ou vamos glorificar ao Senhor? Temos que ter discernimento, hein? Se houvesse o advento da máquina do tempo, se fosse possível, eu acho que cada um de nós teria desejo de conhecer alguma coisa que aconteceu no passado. O dia que eu gostaria de conhecer, que eu gostaria de estar, se isso fosse possível, seria no dia do Pentecoste. Como eu gostaria de estar lá, neste momento em que o Espírito é derramado sobre a igreja, neste momento em que o poder de Deus vai capacitar a igreja com poder e graça para fazer a obra missionária, evangelística, para que hoje, 2000 anos depois, quase 2000 anos depois, ou 2000 anos depois, né, pudéssemos estar aqui reunidos em nome de Cristo. Abra sua Bíblia em Atos 2. Atos 2, nós vamos ler dos versos 1 a 13. Se você quiser acompanhar através da projeção também, é possível, tá? Lembrando sempre que nós estamos adotando a leitura da nova versão Almeida atualizada. Então diz a palavra do Senhor, capítulo 2 do livro de Atos, a partir do verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos estes que aí estão falando? Então, como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossa própria língua, em nossas próprias línguas? Todos, atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por sua palavra revelada, que o Senhor nos dê graça e sabedoria, Deus, para entendermos e aplicarmos na nossa vida, para que os teus propósitos sejam cumpridos, é o que te pedimos, em nome de Jesus, amém. Amados, que momento foi esse? Eu penso que é improvável que, por mais que tentemos, consigamos imaginar esse acontecimento, esse advento do derramamento do Espírito Santo.
Então nós vamos trazer uns fundamentos que sempre são importantes ser lembrados por nós, servos do Senhor, todos aqueles que seguem a Jesus. Lembrando que pouco antes deste momento, Jesus ressurreto estava comendo com eles. E Jesus deu uma ordem: olha, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esta promessa, ela havia sido feita pelo Pai. As Escrituras já revelavam sobre esta promessa. Jesus havia repetido várias vezes aos discípulos que ele enviaria o Consolador, que era necessário que ele fosse, mas que enviaria o Consolador. Em todo caso, havia dúvidas nos corações dos discípulos. Tanto que eles perguntaram a Jesus: será este o tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel das mãos dos romanos? Eles estavam pensando ali numa questão de território, numa questão de nação, de país, de comando nacional. Mas o reino de Deus não era esta a proposta. A proposta do reino de Deus, ela nunca se referiu a um lugar, a uma região, a uma posse, a bens materiais. O reino de Deus é aquele que se estabelece no coração de toda pessoa que crê que o Senhor, que Jesus é o Senhor e é Filho de Deus, e dele vem a salvação. O Evangelho é aquele que tira quem está nas trevas e traz para o reino de luz. De que país? De todos. De que lugar do mundo? De qualquer lugar do mundo. Para que tipo de pessoa? Todo tipo de pessoa. Esse é o reino de Deus. Quem recebeu o Espírito Santo neste dia? Os quase 120, ou cerca de 120, né? Às vezes se trata isso de forma literal, mas o fato é que a Escritura se refere aos cerca de 120 discípulos que estavam reunidos. Aliás, onde é que se reunia esse povo? Esse povo se reunia na casa de Maria, mãe de João Marcos, aquele que escreveu o Evangelho de Marcos. Era lá que esse povo se reunia. E 120 estavam lá, perseverantes na oração e aguardando o cumprimento da promessa de Cristo. 120. Agora observem. Voltamos um pouquinho para trás e lembrando só de 2 eventos de Cristo, de 2 apenas, da multiplicação dos pães. Na primeira vez estiveram 5.000 pessoas. Na segunda vez, 4.000 pessoas. Mas quantos estavam perseverando, aguardando a promessa de Cristo? 120. Isso é sempre importante a gente lembrar. Porque o povo, a multidão seguia Jesus. E ele nunca negou o seu amor, nunca negou o seu milagre, nunca negou a providência de Deus. Mas a multidão queria o milagre, a multidão queria o pão, a multidão queria o miraculoso. Mas aqueles que estavam ali, que colocaram na sua mente e coração os ensinos e aguardavam de fato a promessa de Deus, eram 120. Sempre serão em menor quantidade. Às vezes nos equivocamos, conversava outro dia até com o pastor Samuel. Hoje, no Brasil, não existe uma estatística oficial sobre isso, são números aí que estimados, mas já se fala em 5 milhões de evangélicos nominais. São pessoas que dizem ser evangélicas, mas não faz parte de nenhuma igreja, não estão firmadas em nenhuma comunidade cristã, não estão inseridas em nenhuma família cristã, simplesmente dizem que são evangélicas. 5 milhões. Um país com 50 milhões de evangélicos era para transformar o país, não era não? Um brasileiro para cada 4 brasileiros, em cada 4 brasileiros, um
conhece os ensinos de Cristo. Era para ser diferente, mas o fato é, os remanescentes, poucos são dos quase 10.000 que viram a multiplicação dos pães, que observaram e ouviram os ensinos de Cristo, que viram seus milagres. Só 120 estavam lá, firmados e aguardando este momento. E aí, Jesus então vai dizer que eles seriam batizados com o Espírito Santo. Eu estou fazendo aqui só uma introdução, porque é importante a gente entender isso. O que é o batismo com o Espírito Santo, irmãos? E aqui nós estamos numa igreja batista, aí os irmãos, o que ele vai falar sobre isso, né? Batismo com o Espírito Santo é diferente da experiência da conversão? Irmãos, o nosso entendimento, e é bom que a gente fique bem cheios disso, nós não acreditamos, ou melhor dizer, não defendemos essa ideia de batismo com o Espírito Santo e que sai falando em línguas diferentes, como prova do batismo do Espírito Santo. Isso aí não é o que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina, sim, que existem os dons, mas não dessa forma. Uma coisa, irmãos, o Espírito Santo é aquele que convence do juízo do pecado e da justiça. Ninguém vai a Cristo se o Espírito Santo não o convencer. Logo, quando cada um de nós se converteu e se convenceu e se converteu de Cristo Jesus como Senhor e Salvador e aceitou isso, o Espírito Santo passou a habitar na sua vida. Mas uma coisa é ter o Espírito Santo, a outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. E é isso que se fala, muitas vezes é entendido como o batismo do Espírito Santo. Eu não estou contestando os nossos irmãos que defendem isso, tá bom? Isso não vai dividir, somos ou não somos irmãos. Nós somos irmãos, é uma questão de entendimento. Mas o batismo é aquele batismo de profissão de fé na água, que você confessa diante de todos que Jesus é o seu Senhor, que dá testemunho. E você tem o Espírito Santo na sua conversão. Agora, uma coisa é ter, a outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. São eventos diferentes na vida do crente. Então, é sempre importante a gente não perder isso de vista. Agora, por que receber o Espírito Santo? Por quê? Então, é sempre importante, irmãos, a gente fazer perguntas. Eu fui uma vez a convite de um amigo, eu vou guardar informações, porque senão a gente fere a ética, mas num ginásio grande, porque ele me convenceu a ir com ele num retiro de noite inteira. E aí eu vou usar a expressão lá, tá bom? Nossos irmãos pentecostais, neopentecostais, são nossos irmãos, todos aqueles que professam a fé em Cristo. Mas ele disse assim, olha, daqui a pouco eu vou soprar aqui. E quem for pentecostal vai cair. E aí eu fiquei na dúvida, eu caio ou não caio? Eu estava numa igreja, na época, estava começando na igreja batista, e aí eu fiquei na dúvida, e agora, eu caio ou não caio? Se o poder é de Deus, eu caio. Aí não sou eu. Então, irmãos, essas coisas precisam ser questionadas. Não porque eu estou dizendo, mas à luz da palavra de Deus, amém? Jesus disse o seguinte, receberei um poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão o quê? Minhas testemunhas em Jerusalém, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Depois que esse pessoal recebe o poder do Espírito Santo, eles vão proclamar o poder de Deus. Nós não recebemos o Espírito Santo por espetáculo. Nós não recebemos o Espírito Santo para exibição. Nós não recebemos o Espírito Santo para dar um status espiritual para nós de que somos melhor do que o outro diante de Deus. Nós recebemos o Espírito Santo para ser testemunhas do Senhor, para proclamarmos o seu Evangelho, para mostrarmos as maravilhas de Deus, para que o mundo venha a crer que Jesus é o Senhor. Amém? Este é o propósito firme da igreja. Agora, este poder era a preparação da igreja para a ação evangelística e missionária. Se perdermos a mão na pregação do evangelho, nas ações missionárias, nós perdemos a direção do evangelho de Deus. Porque, inclusive, a ordem do Senhor foi essa: ide por todo mundo
e pregai o evangelho a toda a criatura, em todas as nações, ensinando a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, por que recebemos o Espírito Santo? E isso nos leva a observar e entender algumas coisas. Em que momento o Espírito Santo foi derramado? Era um domingo, hoje é domingo. Podia ser um cenário como este. Eles estavam o quê? Reunidos num só lugar. Nós estamos reunidos num só lugar. Era um domingo, 9 horas da manhã, agora já são quase 11 horas, mas foi um momento como este. Mas havia algo especial ali. 50 dias após a Páscoa, primeiro dia da semana, um domingo, o povo de Deus reunido, o povo de Deus reunido, o povo de Deus reunido. Os 120 discípulos estavam no templo reunidos em oração, no mesmo propósito, na mesma fé, na mesma orientação sobre o senhorio do mesmo Deus. Amém, irmãos? Ontem eu fiz um casamento, celebrei um casamento de um casal, servos de Deus. E foi um momento tão especial, de tanto improviso naquela cerimônia. O noivo cantou, a noiva falou, e aí nós convocamos todo mundo a cantar, eu te agradeço. Foi algo especial, o povo, foi muito emocionante. Mas isso só é possível acontecer com o povo de Deus reunido. Então, meus irmãos, esquece esta coisa, eu repito isso praticamente todas as vezes que eu prego, esquece essas coisas de exército de um homem só, de uma igreja de uma pessoa só. Eu fui jovem, já questionei a fé e já disse isso, para que eu preciso fazer parte de uma igreja? Eu posso servir a Deus da minha casa e quando eu quiser ofertar alguma coisa, eu compro uma cesta básica e levo para quem precisa. Pergunta quantas cestas básicas eu entreguei na minha vida. Pergunta quantas vezes eu orei sozinho dentro de casa, neste período. A igreja de Deus tem como pressuposto a sua comunhão. A sua comunhão. O povo estava reunido, e isto era tão importante, meus irmãos, que Jesus orou por isso. E como tu, ó Pai, estás em mim, Jesus falando, Jesus orando, e como tu, ó Pai, estás em mim, eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nossa comunhão, a nossa união é testemunha Cristo para o mundo. Amém? Então, olha, vamos entendendo o momento em que vem o Espírito Santo, ou seja, a unidade da igreja e a manifestação de uma relação sadia, entre os discípulos e seu Senhor, é na unidade da igreja. E na unidade da igreja é que o amor de Deus se manifesta para dar testemunho de Cristo. Então é muito importante, a igreja precisa se reunir. Pode ser a reunião lá no lar, a reunião aqui, mas a igreja de Deus se reúne. Nenhuma brasa se mantém acesa longe do fogo. Nenhuma brasa se mantém acesa longe do fogo. Então esse povo estava reunido. Agora, eles estavam em oração. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Um pouquinho antes, ali no verso 14, diz que todos estes perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. E sobre a oração, irmãos, eu não quero falar sobre oração, mas eu quero abrir um parênteses aqui, para falar sobre uma oração que Deus não ouve. Porque isso é importante, falar da necessidade da oração, falar que temos que orar, é redundância até, porque nós falamos, a Bíblia fala, nós sabemos que a oração depois do ensino da palavra e da proclamação da palavra, é a disciplina mais importante ali. Agora,
como é a nossa oração? Como esse povo estava orando? E aí vem a pergunta, há oração que Deus não ouve? Tem oração que Deus não ouve? Porque nós falamos, Deus ouve a oração, ore a Deus, mas tem oração que Deus não ouve. E isso faz parte da nossa vida e é importante a gente entender. Salmo 33 diz assim, olha, o Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Nós seremos salvos por obras? Não, nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, mas nós somos salvos para a boa obra, e nós daremos conta das nossas obras. Não que as nossas obras vai dizer se somos ou não somos salvos, não, mas isso tem a ver com galardão, é um outro assunto. Este é um assunto para uma escola bíblica. Mas observe as orações que Deus não ouve. A oração de aparência e sem sinceridade. Oração que é jogada no vazio. E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Sabe o que é oração sincera, irmãos? Oração sincera é aquela que a gente abre o nosso coração diante de Deus e fala dos nossos sentimentos, fala das nossas ideias, fala dos nossos pensamentos, fala dos nossos problemas, fala das nossas dificuldades, fala das nossas fraquezas, porque Deus sonda os nossos corações. Nós nunca vamos enganar a Deus. Deus sonda os nossos corações. Qual oração que Deus não ouve? A oração sem convicção, oração sem fé. A oração que é uma oração de rotina. Jesus diz, peçam e lhes serás dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Persistam, orem. Mas Tiago nos ensina, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois a dúvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. É preciso ter convicção na oração. Quando não há arrependimento sincero de coração. Veja o que diz Isaías, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto, o levam a esconder o rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Irmãos, se estamos vivendo em pecado, em situações que desagradam a Deus e estamos orando a Deus, precisamos rever esse descompasso. Há uma equação muito equivocada aí, porque se não houver o arrependimento sincero daquilo que está sendo feito contrário à vontade de Deus, Ele pode não ouvir as nossas orações. Você já imaginou se estivermos diante de Deus pedindo, e um dia nós vamos chegar lá, e não estou questionando salvação aqui, viu, irmãos? Mas um dia estivermos diante de Deus, a gente pode até, de repente, se isso for possível, eu estou só conjecturando aqui, não estou dizendo que isso está escrito aqui na Bíblia, mas vamos imaginar que na volta de Jesus, nós estaremos diante dele, nós vamos falar, mas Jesus, eu pedi tanto aquilo para você, por que você não fez? Eu pedi tanto para o Senhor, por que o Senhor não me atendeu? Ele fala, meu filho, quer ouvir? Quer que eu te fale? Então nós precisamos observar a oração egoísta. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem seus prazeres. Isso é base, irmãos. Precisamos falar, nós não podemos ficar aqui fazendo mensagens políticas nesse sentido, mas teologia da prosperidade se pede unicamente para os próprios deleites. E Deus dá uma orientação, olha, vocês estão pedindo e não estão recebendo, porque estão pedindo para os seus próprios prazeres. Porque tudo que Deus dá, Ele precisa redundar em bênçãos para as pessoas, de alguma forma. Para a família, para o casal, para os vizinhos, para os parentes. Tudo que Deus dá, precisa redundar em bênção. Quando, olha, preste atenção nisso aqui, casais, famílias, pais, mães, esposo, esposa. Quando não há paz no casamento e na família, Deus observa, veja que nós falamos que Deus observa todas as obras.
Então observe, famílias, para todos nós, maridos, vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça de vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. As orações de vocês não deixarão de ser ouvidas. Quem nos fala isso é Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, verso 7. Você já imaginou que a nossa convivência no lar pode atrapalhar a nossa oração com Deus? Imagina diante de Deus: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia da minha casa, tenha misericórdia. Aí a esposa passa do lado assim: oi, bem, você não está vendo que eu estou orando? Ah! Claro que eu estou dramatizando assim, né? Mas às vezes, gente, por isso que o crente tem que ser igual a laranja. A casca pode estar bonita, mas se não olhar por dentro, não vai saber. Pode estar azeda. Então é importante a gente ter essa noção da oração. Porque de que forma nós estamos chegando na presença de Deus? Então este povo era um povo reunido e orando com sinceridade, firmados na promessa de Cristo, esperançosos de que Ele haveria de cumprir, porque quem disse foi Deus. Então vai acontecer este momento especial, este momento que diz assim, olha: de repente veio do céu como um som, veja o que pedimos cantando aí, como um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eles estavam no templo. Eles estavam na casa perseverantes. Quando se refere à casa aqui, da mesma forma que Salomão chama de casa, eles estavam, é consenso que eles estavam no templo, porque vai chamar a atenção das outras pessoas, e eles estavam ali reunidos, e acontece esse momento. Imagina isso, gente. O som, ele vem de um termo grego que se refere ao estrondo do mar. Quem já dormiu muito perto da praia, foi passar um tempo na praia e dormiu muito perto da praia, você fica ouvindo o mar à noite, aquele barulhão. Então imagina que neste momento acontecesse um barulho como este, e de repente desse esse estrondo todo e viesse línguas como de fogo caindo sobre cada um aqui. Será que a gente ia glorificar Deus ou sair correndo? E aí? Eu acho que glorificar a Deus, porque se é o Espírito Santo, Ele daria o discernimento necessário. Então vamos deixar uma coisa bem clara aqui, irmãos. Não foi um show montado pelos homens e pelas pessoas. Foi uma ação de Deus. Amém? Irmãos, por que eu estou dizendo isso? Eu não posso fugir ao meu papel que eu tenho diante dos irmãos, de instruir na palavra. Não se marca, nós não prendemos o Espírito Santo numa agenda nossa. Eu não posso dizer para os irmãos: irmãos, venham aqui terça-noite, que vai ter uma terça do poder, você vai receber a cura, você vai ser transformado. Eu sei que você vai ser transformado se você crer em Cristo Jesus, entregar a vida a Ele, permitir que o Espírito Santo haja na sua vida. Sem isso, não. Então nós não podemos prender Deus e o Espírito Santo numa agenda humana. A soberania é dele, não é nossa. Amém? Por isso é importante termos discernimentos para não sermos levados por ventos de doutrina. E a palavra diz assim, o próprio Jesus, conversando com Nicodemos, ele diz: olha, o vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é
todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, o Espírito é soberano, livre e sopra aonde quer. E onde é que ele sopra? Aonde a igreja está reunida, onde houver 2 ou 3 em seu nome, no nome de Cristo, ele vai soprar. Vai soprar nos hospitais, onde estiverem servos de Deus fazendo a obra. Vai soprar na rua, onde estiverem servos de Deus fazendo a obra. Vai soprar aqui na igreja, na comunhão dos santos. Vai soprar na sua casa, quando estiverem reunidos em nome de Jesus. E não é uma agenda nossa, é uma agenda de Deus. A soberania é dele. Nunca deixemos isso longe do nosso conhecimento. Deus é soberano. Deus é soberano. E foi um acontecimento que impactou os discípulos e atraiu a multidão. Porque a igreja deve atrair a multidão. Ela vai sempre atrair a multidão. Tanto para deixar perplexa, quanto para receber insultos. Já desde esse momento, isso faz parte. Mas nós não podemos nos encolher, a não ser quando estamos sob perseguição. Não é o nosso caso aqui, mas vocês sabem que uma das igrejas que mais cresce no mundo é a igreja chinesa. E onde é que eles adoram? Escondidos. A igreja subterrânea. Porque as regras governamentais não permitem o culto cristão livremente. Onde é que cresce? Na África, onde tem muita perseguição. Na Ásia, Indonésia, um dos países mais severos, está crescendo lá. E aí a palavra diz que veio como línguas de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. O fogo, ele tem 2 simbologias na Bíblia. Ele purifica, ele trata, ele limpa, mas é também juízo de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E senão nós vamos levantar, irmãos, vamos levantar aqui e vamos clamar: Senhor, derrama fogo do céu. Pode ser que sejamos consumidos ou purificados. Então a gente precisa sempre entender as coisas que Deus nos explica. Se marca encontro, ou seja, fechando esse ponto, nós não marcamos encontro com o Espírito Santo porque Ele é soberano, é Ele, nós que temos que ter uma vida sujeita ao Espírito Santo. Nós vivemos o Evangelho e devemos viver em comunhão e seguindo os passos de Jesus, meditando na sua palavra em oração. É assim que vamos nos encher do Espírito Santo. Nós não vamos nos encher do Espírito Santo pesquisando coisas que não é de... A gente precisa se alimentar daquilo que é de Deus. A gente precisa se alimentar das coisas de Deus, porque se não se alimentar das coisas de Deus, nós não vamos nos encher de Deus. Agora, foi uma experiência sobrenatural e pessoal. Veja o verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos, mas antes diz assim: distribuídas em língua de fogo, em línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Jesus já havia confirmado a salvação daqueles discípulos em vários momentos. Aqui não está se tratando de uma questão de salvação. Lá no final do Evangelho de João, diz que ele soprou o Espírito sobre os discípulos. Recebam, soprou, Jesus soprou. Amém? Irmãos, não sou eu, não é você, não é o homem, foi Jesus quem soprou o Espírito. Amém? Uma vez eu estava num encontro. Olha, irmãos, eu vou revelando as coisas aí, depois vocês tomam cuidado com isso, hein? E aí veio o líder ali, né? Fui lá, um outro encontro também. Começo da vida a gente tem começo de vida cristã, a gente não tem ainda os discernimentos adequados, a gente vai para cá, vai para lá, não é assim que acontece? Ou é só comigo isso, não? Aí o líder veio lá, pá, pá. Aí chegou a minha vez, ele pulou. De 2 uma. Eu falei, ou ele percebeu que eu não vou cair, ou o Espírito Santo não gosta de mim. E aí, o Espírito Santo faz acepção de pessoas? Quem soprou o Espírito, irmãos? Jesus.
E é Ele que continua soprando o Espírito na nossa vida. É o Espírito que continua soprando, é Jesus que continua soprando o Espírito na nossa vida quando nos submetemos às Tuas palavras, aos Teus ensinos. Este é o poder que opera na nossa vida. A dimensão desse poder e o que Ele vai fazer é com Deus. Não é a gente que determina, nem nós que questionamos a experiência que cada um tem com Deus. Mas não somos nós que programamos experiências com Deus, porque o Espírito é Jesus que sopra em nós o Espírito Santo de Deus. Esses homens, eles tinham o Espírito Santo de Deus, estavam convertidos, receberam o sopro de Jesus, mas eles não estavam cheios do Espírito Santo, porque ter o Espírito Santo e ser habitado por Ele é uma coisa, mas ser cheio de Deus, ser cheio do Espírito Santo é outra coisa. Só que a Bíblia nos ensina que ser cheio do Espírito Santo vai fazer com que o nosso testemunho se apresente. Mas antes de acontecimentos mirabolantes, eu não estou dizendo que não exista. Eu creio que Deus possa fazer coisas maravilhosas que a gente não imagina, porque o poder é dele, Ele é soberano. Mas antes de se apresentar isso, a Bíblia nos ensina que nós devemos demonstrar o fruto do Espírito. E quais sejam? Mas o Espírito produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. Se estes atributos não estiverem presentes em nós precisamos buscar entender melhor as coisas de Deus. Deus pode fazer obras maravilhosas na nossa vida, mas o testemunho da presença do Espírito Santo se manifesta da forma que falamos, da forma que nos comportamos, da forma que agimos, da forma que buscamos a Deus, da forma que tratamos os outros, que convivemos uns com os outros. Então, meus irmãos, se nós estivermos, por isso que a equação com Deus, ela é certa. De repente eu estou pregando aqui e minha esposa está ali, ó. Eu aprendi isso com um pastor na igreja Batista Ágape uma vez. Ele falou, você quer conhecer o homem? Não, a gente fala muito do homem, mas é dos dois lados, viu? Homem e mulher. Você quer conhecer o homem? Pergunta para a sua esposa. Pergunta para a sua mãe. Pergunta para os seus filhos. É aí que você vai conhecer. Se tudo estiver desequilibrado lá, porque a Bíblia diz que começa na nossa família, certo? Se na nossa família não há paz, não há amor, não há bondade, não há domínio próprio, não adianta eu virar cambalhota aqui não, irmãos. Aí a gente tem que equilibrar, se é o poder de Deus ou é a emoção. Me veio uma situação aqui, nesse dia que eu fui para a vigília, eu vi algo sensacional. Olha, se não for o poder de Deus naquele momento, era uma pessoa demais. Gente, ela ficou pelo menos 2 horas virando em volta. Colocou a mão assim e ficava... Gente, não tem como. Deve ter revirado tudo, né? O rim foi parar no pé, o pulmão na cabeça... E aí depois para, aí é bonito de ver, mas nós poderíamos, vamos lá acompanhar agora, vamos ver como o fruto desse Espírito que agora te fez virar, se ele não redundar em paz, em amor, em domínio próprio, em paciência, em bondade, longanimidade, então não foi o Espírito de Deus que conduziu a tua vida. A igreja precisa estar reunida, mas a experiência é pessoal. Amém? Leio como língua de fogo sobre cada um deles. A experiência é pessoal. E começaram a falar em línguas. Quando um discípulo de Cristo se enche do Espírito, ele dá testemunho de Cristo. Veja que está dizendo aqui, olha, verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outra língua, segundo o Espírito lhe concedia. E aí diz que estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo dos céus. E aí eles vão fazer a seguinte pergunta, não são galileus todos esses homens aí que estão falando? Como podemos entender na nossa própria língua? Aí, gente, é o poder de Deus, aí é inexplicável. Primeiro,
várias nações estavam representadas ali. Todo mundo conhecido daquela época estava representado ali, através dos judeus que vinham, chamados judeus da diáspora, né? Aqueles que se espalharam, mas que vinham para as celebrações e habitavam em Jerusalém durante o período das celebrações. Porque havia um propósito de Deus muito grande nisso, que nós já vamos falar. E aí eles começam então, tomados pelo poder do Espírito Santo, a falar, e cada um ouvia as maravilhas de Deus na sua própria língua. Aí eles fazem o questionamento, mas eles não são galileus. Por que não são galileus? Porque os galileus eram tidos como um povo simples demais, inculto, um povo que não tinha condições de fazer aquilo que estavam fazendo, falando de outros idiomas. Porque o Espírito Santo de Deus é esse que nos surpreende. Ele não vai descer sobre aquele porque fez o curso de teologia, ou sobre aquele porque é líder do ministério. Ele vai descer sobre quem Ele quer, aquele que deixa ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. E que poder é esse, irmãos? Ontem, tomo a liberdade de contar aqui, nem pedi autorização, então vou contar meio genérico, mas conversávamos lá com uma mulher, e ela contando a sua história de vida. Eu confesso que eu não me segurei no casamento, sentado numa mesa, ela contando, e a presença do Espírito ali foi tão grande, irmãos, que eu fui às lágrimas, não tinha como não ser. E ela contando a história dela, ela era mãe do rapaz que se casou, e ela falou, olha, ela veio do Nordeste, estava morando numa região de muita dificuldade, e o homem, sabe aquele homem, irmãos, e perdoe a minha ousadia aqui, mas aquele homem covarde, aquele que deixa a esposa com 3 filhos pequenos e vai embora, isso é covardia, para mim isso não tem outro nome. Ele deixou a esposa e foi embora, e fica uma mulher com 3 crianças, sem saber como viver, sem trabalho, e não tendo amparo de ninguém. Gente, e ela contando a história que ela então caiu em depressão profunda, não limpava a casa, não dava banho nas crianças, e ela então tomou uma decisão que quase todas as pessoas em desespero, às vezes, colocam isso na sua cabeça: vou acabar com a vida, achando que acabar com a vida para o sofrimento, mas a morte não cessa a vida. É bom a gente nunca se lembrar disso, viu? Sempre se lembrar disso. E ela então decidiu que ia acabar com a vida. Quando ela foi para um lugar para executar esta ideia, ela contando que uma voz falou como se tivesse passado pelo corpo dela, pediu para ela olhar para trás, foi isso, né? Olha para trás, e ela olhou para trás, e as crianças não estavam lá, mas ela viu as 3 crianças dela sujas. E aí então ela caiu em si, falou, meu Deus, como vão ficar essas crianças? E ela então entendeu e voltou para casa, e falou, e ela, tomada de um novo ânimo, começou a limpar a casa, a dar banho nas crianças, sem saber como seria. E 3 dias depois, diz que apareceu lá um grupo de irmãos que disseram, olha, nós viemos aqui porque nós sentimos que alguém estava aqui com uma necessidade, contou algumas coisas, e esses irmãos começaram a dar uma assessoria na vida dela. Depois ela foi para a igreja, e o pastor lá, impelido pelo Espírito Santo, orientou ela, falou, olha, você quer criar bem os teus filhos? Crie na presença de Deus. E ela contando isso para a gente, falou, eu entendi, voltei para minha casa, ajoelhei e falei, Cristo, nunca vou sair da sua presença. Independente dos sentimentos pessoais dela, ela renunciou à própria vida para entregar pelos filhos e criá-los na presença de Deus, para serem hoje homens de Deus, ser uma mulher de Deus, porque ela tem 2 filhos e uma filha. Porque quem faz isso, senão o Espírito Santo de Deus, irmãos? Não havia uma pessoa lá para salvar, se não é o Espírito Santo de Deus. Na simplicidade, hoje na simplicidade ela sentou do nosso lado e testemunhou e fez a gente ir às lágrimas. Eu falei, o casamento foi lindo, mas aquele momento para mim foi impactante. Voltei para casa refletindo muito sobre o poder de Deus. Então eles estavam aqui questionando, mas esse pessoal que está falando em outras línguas não são galileus? Irmãos, o poder de Deus é o poder de Deus. Todo aquele que se deixa ser conduzido pelo Espírito Santo, que vive sob a orientação do Evangelho de Deus, está sujeito ao poder de Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas aqui, só fazendo uma ressalva, é importante dizer que nesse evento especialmente,
não se tem nada a ver com línguas estranhas, tá bom? Não é esse evento que fala disso. Nesse evento eles estavam, Deus vai abrir os ouvidos das pessoas para que eles pudessem entender. E sobre o que é que eles falavam? Veja, eles entendiam. O que é que eles estavam falando? Eles estavam falando sobre as maravilhas, as grandezas de Deus. Como, pois, os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus, sobre a nossa própria língua? Irmãos, o poder do Espírito Santo é para fazer para que possamos dar testemunho do poder de Deus, prioritariamente. Agora é interessante, qual é o propósito deste acontecimento? Muitas coisas, nós poderíamos ficar aqui muitas horas falando disso, mas vejam que havia pessoas, representantes de várias nações e que ouviram falar das maravilhas de Deus na sua própria língua. O que é que vai acontecer com a igreja depois? Vai se espalhar. Porque Jesus tinha dito que o reino de Deus é semelhante ao homem que lança a semente, mas dormindo não sabe como elas brotam e crescem. E a igreja de Deus se espalhou, porque estes homens voltaram para suas casas, estas pessoas, voltaram para suas casas, transformadas pelo poder de Deus. E isso nos leva a fazer uma pergunta: como é que voltamos para casa depois dos nossos encontros? Será que nós chegamos lá alegres, felizes? Ou voltamos do mesmo jeito? Animados? Cheios de expectativas? O que nós levamos para casa depois desse momento aqui? O que nós levamos para casa? E fechando, irmãos, porque temos a ceia aqui, as pessoas estavam maravilhadas, perplexas, admiradas. Então eles estavam, olha, diz aqui a palavra que, cadê, onde é que está aqui, perdão. Assim se fez ouvir aquela voz, afluir a multidão que, tomada de perplexidade, estavam atônitos e admirados. O milagre estava diante dos olhos daquelas pessoas, uns maravilhados e outros debochando. Estão bêbados. Precisou Pedro dizer, olha, são 9 horas da manhã. Embora, às vezes, 9 horas da manhã dá para ficar bêbado também, Mas não é muito comum, Geralmente é depois do almoço. Eu já tive muitos parentes, amigos que bebem, E eu também lá no passado já tomei uns gorós. Graças a Deus, lá no passado, viu? Amém? Só deixo claro que hoje sou totalmente contra o álcool. Nem por exceção. Nem por exceção. Eu sou contra. Por muitas razões. Porque as pessoas colocam no maço de cigarro lá, Isso causa câncer, não sei do que, Eles deveriam colocar no rótulo da cerveja. Isso aqui destrói família. Isso aqui leva às drogas. Isso aqui acaba com as amizades. Isso aqui mata. Deveria pôr lá também, Mas essa é uma outra situação. Pessoas do mundo conhecido estavam lá. E o evangelho, então, se espalhou. Agora os outros debochavam, estão bêbados. Irmãos, eu queria dizer uma coisa para vocês, que vocês guardassem isso muito no coração. Sempre haverá quem deboche das coisas de Deus. Sempre haverá quem deboche de qualquer coisa que ele não acredite. Sempre haverá quem insulte qualquer coisa. É o time de futebol, é o partido político, é o lugar que mora, é a região que nasceu. Infelizmente, essa humanidade nossa é complicada. Só Deus mesmo. Mas quando alguém está rejeitando o evangelho que você dá testemunho, que você prega, tenha sempre em mente que a rejeição não é contra você ou sua vida, é contra Cristo. A pessoa está rejeitando a Cristo. E não é você que tem que responder esta questão. Quem tem que responder esta questão é a própria pessoa diante de Cristo, porque ela teve a oportunidade. Amém? Irmãos, fechando, muitos outros Pentecostes aconteceram. Teve o Pentecoste dos gentios, com a presença de Pedro. Na história cristã, muitos outros Pentecostes, muitos outros avivamentos pelo Espírito Santo de Deus, para que a igreja pudesse crescer, para que a igreja pudesse se encher de vida. O Pentecoste para a igreja significa a presença e ação do Espírito Santo, habilitando
habitando na vida do crente e na igreja, e a presença é contínua, não é um momento, tá bom? A experiência com o Espírito Santo não é um momento especial, a presença dele é contínua. Jesus disse: eu pedirei ao Pai e eles lhe dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. E o Espírito é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque o mundo não vê nem conhece. Vocês, nós, conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. Amados, aquele Espírito que encorajou os discípulos é o mesmo que está aqui hoje. É o mesmo que habita na sua vida. É este Espírito que encoraja a igreja para enfrentar um mundo caído. É este Espírito que convence o mundo da justiça, do juízo e do pecado. É este Espírito que atribui dons à igreja para a edificação da igreja. Este Espírito que desceu sobre Jesus no batismo, que amparou Jesus durante a tentação no deserto, que o levou a fazer as suas obras de libertação, de cura, aquele Espírito que levantou Lázaro do túmulo, aquele Espírito que preparou os apóstolos, é o Espírito que está na igreja hoje, é o Espírito que está na sua vida. Mas nós precisamos nos encher dele. Às vezes nós estamos, às vezes se cai até em equívocos, às vezes vê o irmãozinho triste, distante, meio desanimado. As pessoas questionam a vida cristã dele. Pode questionar, gente, muitas coisas, mas não salvação ou presença de Jesus. Porque às vezes, irmãos, tem pessoas que desfrutam mais da presença de Deus. Tem pessoas que desfrutam mais do Evangelho. Essa é a grande diferença às vezes. Então não questione. Se você creu em Cristo Jesus, entregou a sua vida a Ele, não questione se o Espírito Santo está em você, porque Ele está. A diferença é se você está se enchendo dEle. A diferença é se você está se enchendo. Este é o Espírito que restaura e que renova. Mas eu quero dizer uma coisa, talvez você possa pensar neste momento. Porque eu não sinto. Eu não sei se é uma questão só de sentimento. É uma questão de se alimentar. Você não vai sentir que a sua barriga está cheia se você não comer, não é? Você precisa se alimentar. Volte a se alimentar de Deus. Retome a sua vida de oração. Comece aos pouquinhos. Mas eu não consigo falar com Deus, eu fico 5 minutos ali, eu sei como é. Eu sou assim também, não sou diferente. Às vezes eu falo 3, 4 palavras, eu não tenho mais o que falar com Deus. Abre um salmo, lê o salmo, ora em cima do salmo. Põe um louvorzinho ali para te ajudar. Mas eu preciso ter só um momento? Não, às vezes você está trabalhando. Às vezes eu fico, irmãos, aqui na igreja, ali estou preparando alguma coisa, ali no computador, ponho um foninho, ponho um louvor de fundo, estou lá ouvindo louvor em espírito de oração, eu estou me alimentando de Deus, todos nós podemos fazer isso, em todos os momentos, faça parte da comunhão. Olha que momento de louvor que nós tivemos, solta o coração, abre o coração, louve a Deus, glorifique, declare que Ele é santo. Jesus disse aos seus discípulos, lá, ensinando os seus discípulos, Ele fala sobre as pessoas, diz, se as pessoas que são más sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, se pedir o Espírito Santo, Ele dará. Peça a Deus, fala com Deus. Fala com Deus. Começa a pedir, Senhor, me ensina a viver de forma diferente, me ensina a enxergar o que eu não estou enxergando, me dê discernimento do Senhor. Deixa Ele te encher do Espírito, e Ele pode restaurar a tua vida hoje. Não há nada que seja impossível para Deus. Você pode se encher do Espírito hoje. E se vivemos pelo Espírito, nós ainda veremos coisas maravilhosas. Tem um escritor que disse isso, eu não me lembro quem é, então eu não posso citar aqui. Mas ele disse o seguinte, cuidado para não achar que o Pentecoste foi um evento único, sendo ele algo para ser constante na vida da igreja. Lembra disso, pastor? Eu não lembro o escritor, mas ele disse isso, porque às vezes a gente olha para o Pentecoste, aquele momento, aquele acontecimento da descida e da presença do Espírito Santo, que tomou todos eles como se fosse um evento pontual. Será que aquilo não foi algo para ser parte da vida da igreja?
o Espírito Santo nos levantando, nos reacendendo, irmãos, pode ter certeza, nós vamos iluminar a Brasilândia inteira. Nós vamos iluminar. O Espírito te acendendo na sua casa, você vai iluminar a sua casa. Você vai iluminar teus vizinhos. E nós vamos ser testemunhas de Jesus, porque foi para isso que Ele nos chamou. Mas tenha certeza de que Ele vai te encher de alegria, porque isso faz parte do fruto do Espírito e da presença dEle. Amém?